Mauro Guimarães, que é médico cardiologista e aceitou nosso convite para estar aqui com a gente. Hoje ele vem explicar para a gente o que é, na verdade, a síndrome de vaso vagal, né? Para a gente entender melhor. Muitas pessoas não conhecem, aqui dentro do estúdio muita gente não conhece. Eu também não conhecia, mas me causou curiosidade em querer pesquisar e em querer trazer o assunto para o programa. E aí a gente chama atenção, inclusive eu quero agradecer também a nossa diretora de jornalismo, foi através dela que a gente trouxe essa pauta, foi uma curiosidade em querer pesquisar mais, em querer entender mais, e nós vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no programa, porque a gente precisa entender como é que muitas vezes o nosso corpo reage. E o corpo tem várias reações, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vanusa, bom dia a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer primeiramente o convite, né? Acontece com muita frequência, né, essa síndrome, esse fenômeno clínico chamado síncope, que muitas vezes o público leigo denomina como desmaio. Né? Cerca de 30% a 50% da população vai ter ou tem episódio de síncope pelo menos uma vez na vida. Né? E chega a perfazer 6% dos atendimentos em pronto-socorro. Então, não é um fenômeno tão raro, ele acontece com uma certa frequência. E que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? E isso pode ser confundido com várias outras entidades clínicas e outras doenças. Então, classicamente, a síncope, né, ela tem conceitualmente que ter algumas características. Primeiro, é uma perda súbita e transitória da consciência, né? Ele é um fenômeno que ocorre por uma hipoperfusão global do cérebro, diferente do AVC ou do AIT, que é uma hipoperfusão focal, é uma artéria só. Nesse caso, o cérebro todo perde a perfusão por fenômenos de conflitos entre o sistema simpático e parasimpático. Normalmente ela é transitória, ela inicia rapidamente e tem curta duração. E o paciente recobra ele se recupera completa e espontaneamente. Normalmente, muito rápido, então. Muito a sensação que às vezes as pessoas têm é de que essa situação muitas vezes as pessoas dizem, não, desmaiou nada. Teve uma vez que uma pessoa próxima de mim passou por essa situação e graças a Deus a gente estava com uma pessoa que mexe com a saúde, né? E no momento que a pessoa passou mal e tudo, logo em seguida ela foi melhorando, realmente causou algumas dúvidas, porque o ser humano às vezes tem essa maldade dentro do coração, sim, né? Sim. E aí a pessoa disse, não, ela realmente passou mal. Existiu realmente, ela teve um momento que ela passou realmente mal. E foi muito importante isso ter acontecido, mas ficou todo mundo naquela dúvida. Não, mas eu tinha me alimentado, eu não tenho problema de vista e tal, mas isso realmente aconteceu. Logo que bem depois, a gente descobriu que ela estava grávida e tal. Mas é por isso mesmo que a gente tem essa curiosidade. Existem pessoas que desmaiam porque estão com problema de vista, existem pessoas que desmaiam muitas vezes porque não aguentam uma enxaqueca mais forte, né? Acabam passando mal. Tem a história da fraqueza, às vezes você está com tanta fraqueza, não se alimentou direito. Muitas pessoas às vezes fazem exame de sangue, não se alimentam direito, acabam passando mal. Mas a gente precisa entender o que é passar mal por outros sintomas e o que é, na verdade, o vaso vagal. Como ele acontece, qual é a área, né, que ele realmente afeta, se é nuca, se é cérebro, o que é, na verdade, para a gente entender melhor, doutor? Tem muita confusão, tem muitas doenças, né, e fenômenos que podem causar um desmaio que não seriam conceitualmente uma síncope. Sim. Um paciente que está com anemia aguda, que está com um processo infeccioso, que está com uma outra doença que baixa a pressão, fenômenos neurológicos como epilepsia, né, crises convulsivas, AVCs, eles podem dar o desmaio e aí não é uma síncope, né? Na síncope, tem um descontrole, um desbalanço entre o sistema simpático e parasimpático. O que acontece normalmente tem um estímulo adrenérgico, que a gente chama de situações gatilho, ou seja, a pessoa ficou muito tempo em pé, ou está desidratada, ou teve uma situação de muita dor ou de estresse, né? Acontece, na literatura é descrito muito, quando a pessoa vai doar sangue, tem a pulsão venosa, dolorosa, né? E ela tem muito medo, então ela tem aquele pico de adrenalina. O medo faz ela desmaiar. Isso.
A síncope, ele ocorre um estímulo adrenérgico exacerbado, a pessoa libera muita adrenalina para o sistema simpático, e o sistema parasimpático, que é mediado pelo vago, tenta controlar. Só que quando ele tenta controlar, ele atua forte demais. Então ele causa uma vasodilatação, que causa hipotensão e desacelera o coração, causa uma bradicardia. É como se fosse ali no momento um bloqueio, ou às vezes a gente está aqui e às vezes a gente percebe algumas coisas que acontecem no meio da tecnologia, que de repente fica tudo escuro. No caso, essa pessoa, quando ela tem esse momento, o que causa nela? Quais seriam os sintomas? Os sintomas, um deles, o doutor acabou de dizer, quer dizer, o estresse pode provocar isso, Sim. né? Um momento de um gatilho, Sim. né? Às vezes você passa por uma situação, de repente uma notícia ruim. Sim. Pode acontecer, né? Sim. Normalmente tem, para síncope vasovagal, para ser feito o diagnóstico é eminentemente clínico. Em mais de 80% dos casos, só a conversa com o médico, que a gente chama de anamnese, mais o exame físico já consegue fechar o diagnóstico. Né? Em outros casos, você precisa de uma que a gente chama de propedêutica armada, que é alguns exames. Mas, normalmente é isso. O paciente tem alguma predisposição, mas às vezes é o primeiro episódio. Né? Ele tem uma situação de estresse, né? Ficou muito tempo em pé, discussão, briga, fenômeno de dor, alguma coisa que causou uma dor aguda muito forte, como uma punção venosa, uma coleta de sangue, foi doar sangue, foi tirar sangue, né? E aí ela tem, antes do desmaio propriamente dito, ela tem uns fenômenos que a gente chama de pródromos, né? Ela pode sentir escurecimento visual, o coração começa a acelerar, ela fica pálida, fica branca, palidez cutânea, né? Sente náuseas, enjoos. Nossa, quase o sintoma de uma enxaqueca. Exatamente. Né? Só que isso não é comum. A grande maioria dos médicos, às vezes, não faz, não pensa em fazer essa parte do exame físico. Então, isso auxilia e pode elucidar. Tem alguma outra manifestação que, por exemplo, hipersensibilidade do seio carotídeo, né? Que é onde está a terminação que percebe a mudança da pressão, aqui na região de carótida. Essa hipersensibilidade é muito comum ou mais perceptível em homens que usam gravata. Se a gravata está apertada, ele tem hipersensibilidade, o simples movimento do pescoço hiperestimula essa região e o paciente desmaia. Ele tem uma síncope. Doutor, as veias, geralmente as veias do pescoço. Mamãe, durante uma vida inteira, a menina vai no médico, que eu acho estranha essa tua veia. Tua veia é muito alta. A mamãe sempre teve essa preocupação. As veias, às vezes eu estou falando normal, enfim, a veia fica bem chamativa e eu não estou forçando a voz nem nada. Relacionado aos vasos, isso influencia ou não? Pode ter influência ou não, né? Às vezes, quando a gente está falando, você está enchendo muito a caixa torácica e às vezes diminui o retorno venoso e às vezes é só uma alteração estética, né? Algumas doenças podem dar isso de uma forma mais proeminente, como a insuficiência cardíaca. Mas aparecem outros sintomas, outros estigmas, que a gente chama de estigmas, né? Que aí você bota o paciente deitado a 45 graus e você vê o que a gente chama de engurgitamento da veia jugular. Né? Mas normalmente ela não tem uma relação direta com a síncope. Com a síncope. Mas só completando a sua pergunta, porque eu falei só da parte clínica. Tem alguns exames para você elucidar, quando você está em dúvida, é uma síncope ou não. Né? Nem todo, como eu brinco com os próprios pacientes, nem todo paciente lê o livro, né? Então nem sempre todas as manifestações são clássicas. E às vezes você precisa elucidar outras doenças mais graves e às vezes se é síncope ou não. Então você precisa às vezes afastar, principalmente pacientes mais idosos, se já tem história de doença cardíaca, se acontece uma síncope sem esses sintomas iniciais que a gente chama de pródromo, também é um sinal de gravidade, né, que a gente chama de síncope desliga-liga, né? Que ele é como se o paciente desligasse a chave, ele desmaiasse e levantasse. Então o principal teste para síncope chama-se Tilt Table Test. Ai, doutor. O teste de inclinação ortostática, que o paciente fica preso numa mesa, né, e ela fica deitada durante um tempo, e aí ele tem vários protocolos. O principal deles, ele eleva o paciente, ele fica em torno de 60, 70 graus de elevação,
E aí ele fica ali, é um exame muito demorado e desconfortável, né? E só vai fazer esse exame quem verdadeiramente tem um diagnóstico ou se suspeita do diagnóstico? Na suspeita do diagnóstico. Quando você não tem, se tem alguma dúvida, você submete o paciente a esse exame. Sim. E ele fica 45 minutos nessa posição. Nossa! E às vezes, mesmo com isso tudo, só chega um diagnóstico, só fecha o diagnóstico ali de 8 a 35, 62%. Ele pode passar mal nessa hora? Pode. Mas ali está monitorizado e é um médico que faz. Então, ali é o local melhor para ele passar mal, com o médico do lado. E aí o diagnóstico realmente real, né? Identificado na hora. E aí ele pode ser potencializado, faz uma medicação vasodilatadora na veia do paciente para cair mais a pressão, para que ele possa realmente manifestar eletrocardiograficamente na pressão os sinais da síncope. Pessoas que sofrem com pressão alta, tem que vigiar melhor? Tem. Relacionado a esse assunto? Tem, porque pode acontecer síncope vasovagal ou não relacionada às medicações. E isso não é raro. Por exemplo, medicações diuréticas, elas desidratam o paciente, às vezes ele está numa situação, teve um dia muito quente, fez muito exercício, suou muito e não se hidratou, ele pode passar mal e ter um quadro de síncope. Vasodilatadores, às vezes o paciente tem uma infecção secundária. Pode ser uma infecção que a gente diz simples, bobinha, né? Como uma diarreia, uma virose. Mas para o idoso aquilo já modifica. Com certeza. Modifica todo o organismo dele e ele pode ter síncope. Então você tem que ter muito cuidado e às vezes nesse momento, nesse período, retirar medicamento dele. Doutor, qual seria o tratamento? Primeiro passo, tem que cuidar dessa saúde mental, né? Sim. Tem que cuidar desse estresse, tem que tentar... Porque assim, gente, eu particularmente acho que o mais difícil, que não é fácil, é muito fácil você dizer, se acalme, fique mais tranquilo, fique bem. Isso é um conselho maravilhoso, são dicas maravilhosas. Mas é muito fácil a gente falar e é muito difícil você... que está passando pela situação, ter esse autocontrole. Mas vocês, como especialistas, médico, cardiologista, doutor, nos últimos tempos, tem acontecido mais essa questão desses desmaios e desses tipos de diagnósticos nos últimos tempos? E qual seria o tratamento? Por exemplo, eu não consigo me controlar, eu não consigo ficar bem, eu não consigo ter esse preparo psicológico, esse controle. Isso muitas vezes pode acontecer, né? Comigo, enfim, com qualquer outra pessoa. Qual seria o tratamento e o que seria mais indicado diante de tantos comentários de doenças mentais nos últimos tempos e principalmente da saúde mental de pessoas comuns? Sim, com certeza. Muito estresse, muita ansiedade. Eu acho que nunca se viveu um momento na história, né, com tantas crises, tantos problemas relacionados à ansiedade e depressão. Sim. A gente vivencia isso de uma forma muito exacerbada. E isso é um dos pilares, inclusive, para o tratamento da síncope, né? A gente indica que tente se evitar as situações gatilhos, situações de estresse, mas nem sempre é possível, né? Então, a pessoa vai ter que aprender, isso vai envolver um trabalho com alguns profissionais, como psiquiatra, psicólogo, a lidar com essas situações, muitas vezes até precisando de algumas medicações. E aí alguns medicamentos de ansiedade, principalmente os inibidores de recaptação de serotonina, podem auxiliar também em episódios de síncope que são relacionados a isso. Mas o principal balizador do tratamento da síncope são medidas não farmacológicas, são coisas simples, né? Primeiro, como eu falei, se é relacionado ao estresse, você vai ter que tentar minimizar a sua exposição ao estresse ou aprender a trabalhar com ele, com a sua ansiedade. Se puder evitar bem, mas a grande maioria não consegue. Mudança de rotina mesmo, não consegue. Doutor? Atividade física, melhora. Evitar se desidratar, estar bebendo água, pelo menos uns 2 litros por dia, tá consumindo água. Não estou com sede, idoso, normalmente não tem sede, mas tem que estar se hidratando. Evitar ambientes muito abafados, quentes, que tem que ficar muito tempo em pé. Né? Algumas situações, às vezes o desmaio, por exemplo, o paciente levantou muito rápido, alguns idosos homens, e foi urinar. Naquele levantar rápido e o esforço, principalmente quem tem hiperplasia prostática, fez aquele esforço, sincopou. Tem que evitar algumas situações. E tem algumas medidas que a gente toma a partir do diagnóstico.
Uma delas, melhorar o retorno venoso. Para as mulheres e para os homens, tá? Meia de compressão elástica, né? Os homens, às vezes, têm uma certa resistência a usar, mas tem aquelas que são chamadas 3/4, que vão até aqui acima do joelho. E as mulheres podem usar de média compressão, aquela meia elástica normal. Isso já melhora o retorno, se ela tiver que ficar muito tempo em pé, já auxilia. Outro, um exercício simples. Você tem síncope vasovagal, começou a perceber que você vai passar mal, o coração começou a acelerar, está sentindo enjoo, vai começar a escurecer a vista, você vai cruzar suas pernas, isso você em pé, e fazer o movimento de adução, contração de uma coxa contra a outra, se possível contraindo nádega também e o abdômen, que você aumenta, você faz com que os músculos contraiam as veias e aumente o retorno venoso. Muitas vezes isso você consegue bloquear a manifestação. Quer dizer, uma situação que pode ser evitada naquele momento. Quantas pessoas não sabem disso, né? Às vezes você está sentado, está se sentindo, se levanta. E é impressionante, doutor, que tem algumas situações que eu pergunto, na hora que a pessoa possa estar se sentindo mal, existe algo que a pessoa perceba no cérebro? Um tipo de uma contração, algo do tipo, como se fosse um aperto? Na síncope, não. Na síncope, não. Eu queria até que o senhor explicasse, eu fiquei meio que em dúvida, eu acho que a gente está aqui para aprender. O senhor fala, tem a síndrome e tem a síncope. Eu queria que o senhor me explicasse melhor, porque particularmente essa parte não foi estudada. É porque síncope é o termo para todos esses fenômenos, certo, né? Síndrome é um termo médico genérico quando você tem um conjunto de características. Né? Então, síndrome da insuficiência cardíaca. Então, podemos dizer que as comorbidades, muitas, elas podem chegar a essa situação ou não tem nada a ver? Pode auxiliar, mas não é obrigatório. Nem todo mundo que tem comorbidade, por exemplo, diabetes, hipertensão, vai ter síncope. Tá. E nem todo mundo que tem síncope vai ter comorbidade. Ai, gente, é impressionante, mas é algo a se estudar e é algo também para se prevenir. A mudança de rotina se faz necessário. Com certeza. Né? Tem que realmente ter essa mudança de rotina, não adianta para que você venha ter essa qualidade. É difícil, porém não é impossível. A mudança também de atitudes e comportamentos relacionados aos nervos, né? Com certeza. Porque às vezes tem notícias que chegam de repente, tem outras notícias que você tem como dar uma controlada e evitar. Porque tem situações, por exemplo, situações de morte, né? Que a pessoa não está esperando uma notícia dessa, um acidente ou até mesmo algo que venha lhe chocar naquele momento. Mas é importante chamar a atenção para outras situações que muitas vezes você se estressa por pouca coisa, né? É aquele estressado que por tudo se estressa. Essa pessoa tem que ter cuidado, né? Com certeza, porque o organismo está mais propenso a que pequenas situações do dia, às vezes, por exemplo, o trânsito. O trânsito, às vezes, é uma fonte inenarrável de chateações, né? Então, convívio com algumas pessoas, né? Então, tudo isso pode ser um gatilho do ponto de vista de estresse, tanto para síncope, quem tem predisposição, quanto para ansiedade ou depressão. Eu queria só pontuar mais uma coisa. Eu quero que o senhor pontue todas que a gente não fez de perguntas aqui. Que caso o paciente tenha síncope e faça essa manobra que eu expliquei, sim, e ele não melhora, porque existe a possibilidade dele não melhorar. Aí o que ele precisa fazer? Deitar de preferência com as pernas elevadas. Num período pelo menos de 10 a 15 minutos, que isso aí você já harmoniza, você estabiliza o retorno venoso, a circulação sanguínea, e ele vai melhorar dos sintomas e a gente consegue cessar ou até mesmo tirar ele da crise de síncope. Doutor, eu achei interessante o senhor ter essa preocupação em passar essa informação para quem está em casa de como você pode amenizar e como você pode ter um controle naquele momento. Você viu, né? O doutor passou a informação do que é interessante você fazer. Mas isso não quer dizer que no momento que você está fazendo esse exercício, você já venha realmente evitar. Mas se você vê que não consegue, aí você vai fazer e, se possível, pedir ajuda também. Sim, com certeza. Né? De imediato, se você está perto de alguém, olha, eu não estou me sentindo bem, estou sentindo que eu vou desmaiar, apesar de que muitas vezes não é uma espera, né?
E tem alguns casos, na medicina, tem os extremos. Tem pessoas que vão ter um episódio único e nunca mais vão ter na vida, e outros que vão ter episódios, às vezes até refratários e resistentes. Nesses casos, às vezes você precisa entrar com medicação. E aí as medicações que a gente tem disponível, uma é fludrocortisona, que é um mineralocorticoide. É parecido com a hidrocortisona, com a dexametasona, que foi utilizado muito no Covid, só que ele é mais glico, ele é mais anti-inflamatório. Esse, o que é que ele faz? Ele faz com que o organismo retenha sal e água para melhorar esses sintomas, mas também não melhora 100%. Tem uma medicação que não tem no país, que alguns pacientes a gente pede para importar, que é midodrina, né? Alguns autores falam, a resposta boa, como eu falei, se tiver o componente de ansiedade, com alguns ansiolíticos, como inibidores da serotonina, citalopram, é um exemplo. E beta-bloqueadores, alguns artigos falam, mas não tem uma boa resposta. Doutor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor relacionada a alimentos ou até mesmo a chás e alguns tipos de situações que às vezes as pessoas nem imaginam que possa fazer mal. Tem algo que possa não ser interessante para esse tipo de pessoa? Então, tem alguns chás que têm ação diurética. Né? Esses chás, que alguns deles entraram no espectro da moda, né? Por aparentar ter um resultado estético bom, mas para quem tem a síncope vasovagal, não é interessante. Ou outros tipos de síncope também. Não é interessante porque ela depleta volume e vai predispor o paciente a ter novos episódios. Nada de cirurgia, né? Nesse caso. No caso da síncope, casos extremos. Tem alguns casos extremos, se, por exemplo, a síncope for associada a uma arritmia. Né? Aí ele vai passar por um exame chamado estudo eletrofisiológico, se tiver o foco arrítmico, vai lá e faz a ablação. Na época que eu era residente, o Dr. Pachon descreveu um mecanismo, né, que ele botava um marca-passo para quem tinha muita alteração vagal, principalmente hipersensibilidade do cílio carotídeo, que mesmo quando tivesse essa queda da frequência cardíaca pelo estímulo, o marca-passo assumia. Mas isso são casos extremos, raramente a gente vê isso no dia a dia. Pronto. Doutor, quando o senhor fala da meia de compressão, a gente fica imaginando a questão das microvarizes e varizes. O que falar delas? Melhora também com as meias, né? Ela melhora o retorno venoso e aí vai melhorar as varizes, tanto as pequenas varizes, que são as mais visíveis, né? Às vezes as que incomodam mais, quanto as varizes mais internas, que às vezes... No caso de você tê-las, elas podem provocar esse tipo de situação de desmaio? Podem, porque quando você muda de posição, você pode ter um acúmulo nos vasos das pernas de 700 até 1.500 ml. Nossa. Imagine isso, uma mudança abrupta. Se você tiver essa desregulação do simpático para parasimpático, né, e se tiver varize, essa quantidade de líquido pode até ser maior. Nossa. Doutor, uma coisa eu posso garantir. Tá bom de todo mundo ficar mais leve, né? Com certeza. Parar de tanto estresse, viu, Lorena? Nada de ansiedade, é aquela história. Começou com ansiedade, começou com estresse, já vou logo dizer, olha, tô de boa, tô light. Nem que não esteja, né, doutor? Tem que ter autocontrole. Dá aquela respirada contando até 10 e segura. E deixa passar. Os problemas, as situações vão ser resolvidas, né, doutor? Com certeza. O que as pessoas não podem realmente é acabar os seus nervos e acabar chegando numa situação dessa. Você nunca sabe onde você está, aonde você vai desmaiar, né? Então tem que ter muito cuidado. Com certeza. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença. Faltou mais alguma informação ou acho que falamos tudo? Tem uns treinamentos que alguns grupos eles recomendam para paciente com síncope. Que bom. É um treinamento simples, né? Principalmente para idoso. Ele se recostar na parede e ele afasta a perna cerca de 10 a 20 centímetros. Vamos levantar? Só pode dizer. Ó, Lorena, vamos mostrar para quem está em casa. Então, você que está aí assistindo o nosso programa, vamos lá, então. O treinamento para prevenir. Esse aqui é para prevenção. Ele vai encostar totalmente na parede. Sim. Você anda aproximadamente um passo, que seria a distância de mais ou menos 15 centímetros. Certo. E fica nessa posição, 30 minutos. O idoso que tem a síncope muito frequente, ele não vai conseguir ficar os 30 minutos. Mas aí, a partir do momento que ele começa a fazer esse exercício várias vezes, ele vai aumentar a resistência do organismo dele. O que ele pode sentir, doutor? Se ele tem, se o ser humano tem? Ele vai sentir o pródromo, né? Vai começar a sentir náusea, escurecimento visual, aí ele para, senta ou deita.
Ai, que interessante. Aí fazer esse treinamento, ele vai acostumando o organismo dele a resistir mais e mais tempo. Olha só, então você que tem uma pessoa aí da terceira idade em casa, observe, é interessante até para identificar, né? Sim. Nossa, doutor, muito interessante. Muito bom, maravilhoso mesmo. Quem quiser entrar em contato com o doutor, como é que faz, doutor? Eu atendo atualmente na clínica Multimagem. Sim. Que fica ali na mesma prédio da Oncoclínica, por trás do Shopping Riverside. E tem o Instagram também? Tem o Instagram, tem o site, tanto da Multimagem quanto o meu. Tá certo. Podem me procurar, estamos à disposição.